Muito obrigado, bem-vindos a Seitonoye, esse modo feliz de viver. E olha só, hein? Hoje você vai conhecer a história desse casal maravilhoso, do Carlinho e da Cristiane. Dá para você tentar imaginar um casal que está começando, entre aspas, a sua vida, as suas vidas, e não ter nem um pouco de dinheiro para se manterem? Dá para imaginar você precisar de R$ 30 e não ter R$ 30? Passaram por isso, mas tiveram a felicidade de um dia encontrarem o ensinamento da Seitonoye. Abraçaram esse ensinamento, fizeram do ensinamento um guia para a vida deles, e com isso, graças a Deus, a vida melhorou muito. Então vamos, a partir de agora, conhecer a história desse casal maravilhoso. Eles moram na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Estamos aqui, então, com a presença da Cristiane Elisa Pradelas Orteia. Muito obrigado, Cristiane, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, tudo bem, muito obrigada, cada vez melhor. Que bom revê-la, muito obrigado por estar com a gente hoje, viu? Muito obrigado mesmo. E também com o Carlinho Jorge Orteia. Tudo bem, Carlinho? Tudo bem, muito obrigado, Pretor Enio, muito obrigado. Muito obrigado, né? Eu sempre vou falar Carlinho, dá vontade de colocar um S a mais, Carlinhos, né? Mas é Carlinho, né? É Carlinho. Muito obrigado. Ô, Carlinho, antes de começar o assunto em si, né, sobre a Seitonoye, uma curiosidade, você foi quase padre, é isso mesmo? Sim, desde jovem, eu tinha um sonho que era largar a enxada, por causa da colônia. Então, de repente, eu achei que um dos caminhos seria escolher ser seminarista. E apareceu um padre benzendo as casas lá e perguntou se alguém queria ser padre, e eu imediatamente levantei a mão. E a partir de então, entrei no seminário. Aí eu cursei pedagogia, filosofia, uma parte da teologia, e depois eu acabei saindo. Mas eu fiz esses cursos, sim. Olha só, hein? E o que te fez sair? O que me fez sair foi que a gente pregava muito a existência do pecado, que nascemos para sofrer. E eu vi muita gente também sofrendo, acreditando que sofrer seria o natural. Até que um dia surgiu uma oportunidade e eu queria tanto buscar alguma experiência, eu acabei saindo, apareceu a oportunidade e eu acabei saindo, pedindo um ano de experiência. Porque quando você está no convento, convento é o local que você estuda. E você pode pedir um ano de experiência. Então eu pedi um ano quando surgiu a oportunidade. E depois não voltei mais. 6 meses depois conheci a Cris, para poder começar esse namoro, e não voltei mais para o convento. Eu ia perguntar se foi a Cris que foi a culpada, né? Mas então não foi depois que você a conheceu, né? Nós conhecemos antes, mas nunca pensei que fosse namorar com ela. Olha só. Que bom. Cristiane, tudo bem? Família, tá tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. São quantos filhos, Cris? É o casal, são 2 filhos, a Natália com 25 anos, o Matheus com 15 anos, e mais, né, gato, cachorro, periquito, tartaruga, tudo bem, graças a Deus. Que bom. Cristiane, quem que conheceu a Seitonoye primeiro e como que conheceram a Seitonoye? Para variar, fui eu, né, grandiosa, maravilhosa, né, mulher de Deus, Cristiane. Conheci através de um convite de uma vizinha maravilhosa, hoje está no mundo espiritual, com muito receio, muito maravilhosa, ela veio docilmente, ela disse, Cris, eu vejo que vocês sofrem tanto, é tão difícil a vida de vocês, e eu vendo de fora, vejo que é tão simples, é tão fácil resolver, e vocês não conseguem. Ela disse, eu faz muitos anos, ela disse, eu continuo na minha religião de origem, mas há muitos anos, ela já tinha idade, então há mais de 30 anos ela conhecia a Seitonoye. Ela disse, faço as práticas diárias, ela me explicou tudo direitinho como é que funcionava, e se você quiser, disse ela, eu levo você numa reunião, ou seja, você me leva, ela disse, porque você dirige e a gente vai até a associação local onde acontecem as reuniões para mulheres. Aí ela fez toda a explicação, né, tem mulheres, tem para homem, tem a geral.
Imediatamente eu disse, olha, eu agradeço imensamente esse convite que a senhora me fez, porque, dona Alma, eu disse, querida amada, eu disse, não tenho mais para que lado correr. E se a senhora está me falando, a sua palavra já chega. E aí, isso foi numa segunda ou terça, na quarta já tinha reunião na Associação Local para Mulheres, eu fui até lá, juntamente com ela, a minha mãe também foi, levei a Natália, ainda era pequenininha, tinha 5 aninhos, 4 para 5. Final de semana já ia ter seminário preletor. Então, foi anunciado um seminário, e eu acabei habituada com o hábito do Carlinhos, quando faz um convite já levanta a mão, né? Eu disse, olha, tenho vontade sim de ir, de conhecer, né, porque também acabei, assim, na minha decorrência de estudos, conhecendo o seminário não, a gente fala convento para mulheres, né, para ir à freira, coisa assim, estudar, tive tio padre também, que hoje está no mundo espiritual e é um dos meus anjos protetores, e eu disse, olha, só vou conversar com o esposo em casa, se o Carlinhos concordar, eu disse, eu vou no seminário sim. E aí cheguei em casa, perguntei ao Carlinhos, olha, Paixão, vai ter um seminário esse final de semana da Seichonoye, conheci hoje, eles explicaram que é só para mulheres, fique tranquilo, não vai ter homem nenhum, aquela história toda de quem não conhece nada, né, vamos separar o A e o B, né, e aí o Carlinhos disse, não, você tem vontade de ir? Eu disse, sim, tenho vontade de ir, sim. Então ele disse, a gente dá um jeito e você vai na caravana, sim. Aí foi na sexta-feira à noite, peguei o ônibus da caravana, o Carlinhos me levou até o local indicado e fomos a Natália e eu. Maravilha. Carlinho, uma vez você comentou com a gente que nessa época, né, que a Cristiane está comentando, a situação econômica de vocês não era tão abundante, né? É isso mesmo? Sim, nós passamos um momento bem delicado, aonde não tínhamos dinheiro praticamente para nada. Até aluguel a gente pagava aquela época que a gente conheceu. Mesmo nós já tendo um imóvel, um terreno, né? Mas nós não pagávamos aluguel naquela época. E pouco tempo depois que a Cris voltou da academia, tinha uma atividade na regional. O valor desse convite era R$30 para os dois, 15 cada um. Quando ofereceram o convite, eu estava totalmente desprovido. Não tinha. Mas a Cris também disse, pega, até lá vai acontecer. E a atividade acontecia no sábado à tarde. No sábado de manhã fomos trabalhar e veio uma pessoa pagar uma pólice de seguros e era exatamente os R$30 referentes ao convite. Cheguei na regional, a Cris e eu de tarde na hora da atividade, não tínhamos dinheiro para adquirir livros naquele momento, mas o convite estava quitado. Nesse primeiro evento que você foi, Cris, lá na associação local, depois já na sequência, na academia, o que te marcou bastante daquilo que você ouviu, viu na Seichonoye? A reverência. Muito obrigada, era e é a base principal, muito obrigado, porque eu tinha o hábito de dizer muito obrigado se eu recebi alguma coisa. Então, era muito obrigada se recebesse um presente, um pão, enfim, qualquer coisa. Mas a reverência entre uma pessoa e outra, e a principal, que já foi na primeira reunião, ter reverência ao centro do lar, ao marido. E nesse dia já sei, isso já ainda estava irreverente, né? Eu melhorei um pouquinho, mas, né? Assim, a reverência ao esposo em casa, é o centro do lar. Então, nessa primeira palestra já que eu assisti, nessa primeira aula, eu já fiz imediatamente a inscrição da missão sagrada, porque justamente falava sobre missão sagrada. E colocar o nome sempre do esposo em primeiro lugar, porque até então a Cris sempre, né, saía a porta fora, a Cris. Melhorei bastante. E aí coloquei, quando eu fui fazer a inscrição da missão sagrada, a moça da missão sagrada disse, não, ela, se você está presente, põe teu nome, depois o marido, a filha, enfim, vai colocando quem você quiser. Eu disse, não, porque a preletora falou que tem que ser o marido em primeiro lugar. Aí teve assim, né, ela disse, não, mas ela não tinha prestado tanta atenção como eu estava convicta, eu tinha ouvido tal coisa.
E sempre nos estudos, fiz magistério e tal, então quando me explicavam, Cris, tal coisa, eu faço assim na ponta do lápis. E eu disse, olha, não, eu ouvi de alguma forma, se a senhora não me levar a mal, que o nome do meu esposo fique em primeiro lugar como titular, aí eu decorei, né? Segundo lugar ficarei eu, depois vem a Natália, e eu disse nós três. E a contribuição do dia eu não tinha, aí levei para casa para fazer depois a primeira contribuição. Mas ali naquele entrever, olha como estava, né, mentalmente, não fluía, nem para a inscrição na missão sagrada, porque era a teimosia dela e a minha, e eu fiquei assim, não, vamos conversar então com a preletora. E foi até hoje, depois, assim, discutindo com o mestre na leitura dos livros, assim, até entender o que seria essa reverência, que é algo, assim, importantíssimo, né? Porque não é reverência ao homem, a quem está mandando, não, é um caminho a dois, sim, mas entender essa reverência e entender a importância, né, do A e do B e o ser, cada coisa no seu devido lugar. Isso até hoje, para mim, é muito importante e é o que eu passo aos filhos, a disseminação do que é cada coisa no seu devido lugar, no seu tempo, para que possa acontecer naturalmente de forma tranquila. Esse até hoje e fazem mais de 20 anos, né? Maravilhoso. Carlinha, você nos informou agora que um dos motivos que o fez pensar a não continuidade, né? E foi o que ocorreu como padre, que eu via muito sobre o pecado, né? Sobre morte, essas coisas todas aí. E quando você entrou na atividade da Seitinoye, e então soube que o pecado não existe, como que ficou na sua cabeça isso, Carlinhos? No momento, a gente, como Frei Capuchinho, dentro da congregação, nós pregávamos muito a existência do pecado, o resgate do pecado, o pobre é natural, e quanto mais pobre, mais a gente sofria. E a gente achando que esse sofrimento ia levar a gente para um céu, para um mundo pós-morte, tão merecido. Então, na minha cabeça, já ter um carro bom já era ir contra a religião. Ter um Fusca quebrado aos pedaços, caindo, seria grandiosidade. Então, existia uma divergência de princípios, de valores. Na primeira atividade que a Cris foi, quando ela voltou, no domingo de tarde, ela chegou já bem no final do dia, a primeira coisa que fui fazer foi lá recolher o lixo e levei para a lixeira. Aí a Cris disse, obrigado. Eu fiquei assim, até pasmo. Eu disse, o quê? Que mudança foi essa dessa mulher? Voltou tão alegre. Aí eu vi que, de fato, mudou por completo, né? Aí, lendo livros também, eu vi depois que, de fato, devemos ser alegres, é natural o modo de viver, ser feliz. Aí me surpreendeu muito, né? Aí, quando primeiro livro, já fiquei pasmo, né? Lendo a Sutra que eu ganhei da Cris, nem se fala. Nossa, muito bom. Que maravilhoso. Viu, Carlinho? Quando você entendeu, então, que não precisamos ser pobres para ir para o céu, que nem diz o outro, né? E nem tampouco somos pecadores originais. O que aconteceu com você? Aí eu comecei a pegar e pensar, botar pensamentos positivos. Pensar que tudo posso. Aquilo que eu desejo acontece. Porque aquilo que a gente pensa, que a gente alimenta, toma força. Então, a partir do momento que eu virei a página de que eu merecia ser sofredor, ser pecador, resgatar pecado, passar por dificuldades, aí eu passei a colocar que eu era merecedor, que viver feliz traz felicidade, que é o natural da pessoa. E com isso, os negócios começaram a surgir. As pessoas vieram oferecer negócios para nós, para parcerias, para trabalho, e as coisas fluíram de uma forma fantástica. Então, me abalou sim, no momento, porque eu disse, nossa, aparentemente vai ir contra aquilo que a gente aprendeu dos pais e até agora. Mas, ao mesmo tempo, deu para entender que eles também estavam certos, porque eles passavam aquilo que eles aprenderam. E eu estava no mesmo caminho. Então, hoje, eu seleciono aquilo que é bom para mim, aquilo que é natural, e não critico aquela forma de viver de quem está ainda hoje no convento, apenas eu vejo o lado positivo deles. Me mudou bastante, sim. Os negócios fluíram, a harmonia sempre foi fantástica entre nossa família e cada vez está melhor nos negócios. Perfeito.
Cristiane, no começo, como a situação financeira não era tão favorável, né? E hoje, graças a Deus, está muito bem. Vinha um convite para ir num seminário de treinamento espiritual, por exemplo, na Academia de Santa Tecla, que é o caso de vocês, que a Sintonia tem várias academias, né? E uma delas fica no município aí de Gravataí, próximo a Porto Alegre. A Sintonia tem outras academias aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, no Pará, né? No Paraná também, né? E vocês vão sempre aí por ser mais perto, né? E para ir na academia, vocês, por exemplo, tinham receita para o transporte, despesas normais, assim? Infelizmente não. Infelizmente não, foram muitos seminários sem ter condições de ir. O convite vinha, imediatamente aquele desejo assim aflorava de uma forma imensa. E o Carlinhos e eu, a gente sempre foi assim, onde vai um, vai os dois, a não ser que fossem seminários separados. Então, eu dizia que sim, o Carlinhos até hoje diz, será que... Não, paixão, vai ter que dar certo, vai ter que dar certo. Então, de alguma forma, surgia o valor para a gente ir de transporte até lá, mas para contribuir com a Academia KD. Então, éramos 2, mais a Natália 3, né? Tem sempre uma contribuição que hoje a gente vê que não é nem contribuição, não tem, mas a gente, então, antes ligava, solicitava, implorando, assim, ao administrador da academia, que sempre na época foi o preletor José Maria Coelho, né? Hoje ele está em outra função, e nos oferecíamos de coração, corpo e alma para ajudar de alguma forma na academia. Então a contribuição era menor, às vezes não tinha contribuição por esse fato. Então a gente conseguiu muitos anos ir todo o mês para a academia. Quando a gente tinha algum valor para contribuir, a gente contribuía. Quando que a gente tinha, quase nunca. Mas íamos assim, olha, tão imensamente felizes, e nem palestras a gente ouvia, mas a gente estava lá, contribuindo, e voltávamos assim, com o corpo amassado igual carne moída, mas de alma sempre lavada, porque íamos na sexta, sábado, e domingo e segunda começava a labuta novamente. Mas todo mês, graças ao amor e ao entendimento também do administrador, e eu creio hoje, né, o desejo de estar ajudando hoje muitas e muitas pessoas e contribuindo, era assim, o José Maria sempre nos dizia assim, venham que alguma função vocês vão ter que fazer. Então a gente passava às vezes a contribuir tanto na cozinha, ou na dia e noite, ou lavar banheiro, ou varrer a academia, ir para o que aparecesse, nós estávamos dispostos a fazer, pelo fato de estar na academia ouvindo qualquer palavra que fosse. E imensamente feliz, não importava o que fosse que tivesse que acontecer, mas nós estávamos na academia. Ao mesmo tempo, na associação local, se tinha reuniões segunda, quinta, sábado, domingo, lá estávamos nós. Mesmo que o combustível fosse até lá e voltava, mas nós voltávamos na reserva, mas nós estávamos buscando, e assim, a fome de aprender, a vontade de aprender, de mudar e de ver que se o outro estava conseguindo, nós também iríamos conseguir. E isso não tinha, né, explicação. E na medida do nosso crescimento e do nosso desprendimento a esse apego, né, a gente voltava sempre com um livro da palestra. Então, o Carlinhos ganhava o livro, ou o Carlinhos ajudava de alguma forma, era sorteado no livro. Então, a gente sempre voltava com o livro do estudo do dia. Isso contribuía porque não ficávamos naquele capítulo do estudo. A gente continuava a leitura, isso nos buscava a ter um desejo de aumentar ainda mais a vontade de conhecer o ensinamento da Seitonoye. Maravilha. O Carlinho, você anda sempre com o livro A Humanidade Isenta do Pecado, né? A Cristiane também, né? Você deve estar com ele aí, inclusive, não está, não? Esse aqui aí é o nosso livro, para mim, preletor. Esse foi o primeiro, e até hoje, assim, best-seller, né, da Seitonoye. O preletor Heitor Miyazaki diz, olha, Cris, leia, leia, leia. A primeira receita foram 7 vezes,
eu estou na 32 vezes da leitura, e ainda a cada leitura, eu digo, meu Deus, essa parte eu não tinha lido, não. É bem A isso mesmo. transcrição dele, eu fiz 3 transcrições já do livro, mas o desejo continua em estar sempre com esse livro ao lado da cama, na bolsa, se eu vou a algum lugar, eu estou continuando a leitura, no trabalho eu tenho um tempinho de folga, eu tenho essa leitura, e ele é para mim, devido, assim, a gente ter vindo sempre, né, muito religioso, continuamos religiosos, porque o caminho, né, só mudam os caminhos, mas o fim é o mesmo. O que ele explica, ele é um livro que, para mim, abraça o tempo todo. Então, no momento de alegria, ele me faz bem. No momento da mais tristeza, que a gente passou muitas tristezas, passamos, sim, muitas tristezas, ele também conforta. Então, este livro, para mim, não tem um outro. Toda a literatura é grandiosa, toda, mas todos nós nos marcamos com algum livro. E esse livro, para mim, não tem. Que maravilha. Carlinho, quando foi a sua primeira atividade na Citionê que você participou? Eu fui num domingo, depois que a Cris voltou da academia, no outro domingo eu fui, aqui também na associação local. O preletor falou, e aquilo que ele falou, para mim, caiu que nem uma luva. Só que logo em seguida teria um seminário. Aí eu fui. Okay. E naquele seminário foi que o preletor estava lá, e era bem o que mais recomenda a leitura deste livro. Aí o preletor pegou e disse para mim, leia este livro, e tu lê também A Verdade, volume 8. Leia os dois. E era o professor Heitor Miyazaki. E eu peguei este livro, adquiri ele com muita dificuldade financeira, porque rapei as moedas, né? E adquiri. E ele mandou ler no mínimo 7 vezes. E eu li, sempre falo, uma vez, mas muito devagar. Eu pegava um capítulo, enquanto não compreendia o que o autor estava dizendo, eu repetia a leitura. Então, a Cris já lê muito melhor que eu, outro português, foi profe, mas eu lia mais pausadamente, um capítulo e tentava entender. E mas esse livro me abriu aqui, muito. Eu estou curioso aqui, o que caiu com uma luva na primeira reunião? Você pode falar para a gente? Na primeira reunião, foi o agradecimento das pessoas, porque lá naquela primeira reunião que eu fui, tinha um preletor, que ele chegou e disse que a família tinha um centro. Eu fiquei pensando, centro, para mim, quanto mais pobre, quanto mais humilhado a gente fosse, era até grandiosidade. E como a Cris já havia mudado pelo fato de ter ido na academia, aquilo me surpreendeu. E no outro domingo apenas tive a confirmação de que aquilo de fato era verdade e fazia bem. Então é o fato de dizer que tem um centro. Em casa o centro é o marido, por exemplo, lá na igreja o centro, na escola é o professor, na escola inteira a diretora, na Seitonoye também tem um centro, numa atividade da Seitonoye também tem um centro, numa empresa tem um centro. Então, esta reverência ao centro, agradecer aquilo que a gente já tem. Aí eu fiquei pensando, mas agradecer o quê? Eu não tinha quase, no meu entendimento não tinha nada, né? E era bem assim. E graças a Deus aí tudo mudou. Tá, desculpa, acabei cortando a sua colocação com relação ao livro, né, que você está lendo várias vezes, né? O que te chamou a atenção nesse livro que você lê tanto, a Cristiane também lê tanto? Depois que eu li este livro, para despreendimento da questão de culpa, de pecado, de sofrimento, eu acabei, inclusive, dando um para cada colaborador que está trabalhando conosco e que estava também no passado. Cada pessoa que vinha trabalhar na nossa atividade, eu doava um livro. E até hoje a gente costuma doar essas questões, porque como eu me libertei de uma frustração minha, de uma crença que eu vinha um pouco distorcida, eu acabei mudando. Então, a gente vejo que tem muitas pessoas sofrendo porque acreditam que o sofrer é natural. Então, esta libertação não tem valor financeiro que faça a gente dizer, sim, você nasceu para sofrer. Então, eu vejo que esse livro me liberta, ele me ajuda, ele me ampara, e quando eu estou mais difícil, no momento, às vezes, de um cliente que não está satisfeito, eu vejo que eu tenho que chegar em casa para descarregar, ler ele de novo. Então, eu leio ele bastante. E como que está a vida do Carlinho e da Cristiane hoje? Primeiro pelo lado financeiro e o lado família.
também depois? Bom, o lado financeiro, o ano passado, nesta época, quando iniciou a pandemia, saiu um decreto lá do Conselho de Justiça dizendo que tudo estaria parado. Eu fiquei até meio assim, digo, meu Deus, e a Cris pegou e disse, Paixão, não vem para casa assim. Faça um registro espiritual para cada pessoa que for no escritório que tem um processo lá. E eu comecei a fazer os registros espirituais, obedecendo, muito obrigado, Cris, tá, amore? Obedecendo, porque comecei pelos alvarás que estavam em andamento, já em finalização para 2020. Só para você ter uma base de referência ao ano passado. E todos os pagamentos vieram com muito sucesso. Nós temos carros novos, uma casa nossa, imóveis na praia, então eu só tenho a agradecer, de fato, por tudo hoje. Graças a esta libertação da Seichonoye. Família, harmonia, tudo tranquilo. Graças a Deus, cada vez melhor. Ô, Cris, batendo um pouquinho mais na tecla, a que você atribui essa mudança tão maravilhosa na vida de vocês, assim, pelo lado profissional, financeiro? Ao ensinamento da Seichonoye e principalmente as práticas. Não é... O livro faz a diferença? Com certeza que o livro faz a diferença. Agora, as práticas diárias da Seichonoye, que é o agradecimento aos antepassados, agradecer a Deus, agradecer aos antepassados, agradecer aos anjos da guarda, agradecimento na leitura da Sutra Sagrada diária, aos antepassados, ao que está acontecendo. No momento de dificuldade com filhos, a gente tem dificuldades? Claro que tem sim, porque nada disso mudou, o que mudou fomos nós. Tem problemas A, B, C? Tem problemas sim, e um dos medos maiores que eu tive em fazer prova para preletor e tive um pouco de resistência, foi ao fato de ver que os problemas continuavam, dizendo os problemas não desaparecem, mas a maneira de encarar os problemas e resolver era totalmente diferente, porque uma força além vem, e a gente sente que essa força além vem. E não posso deixar de citar, em memória, a falecida preletora Rosa Miquelon, de Caxias do Sul, da regional, que sempre, ela e a família dela, foram os nossos, assim, padrinhos e auxiliares, porque a cada desespero que eu tinha, ligavam, mandavam uma mensagem, porque já mudaram muitos nomes, hoje é o WhatsApp, mas já mudaram muito. Então, sempre uma orientação de uma prática, sempre estar praticando, né, as leituras diárias. O registro espiritual nunca deixamos de fazer, tanto para a família quanto para os funcionários do escritório, aos clientes que o Carlinhos tem. Não vai fazer registro espiritual para quem está vivo, obviamente, mas tem a família desse antepassado. E muitas pessoas nesse decorrer, a gente acabou mais orientando do que trabalhando. Porque teve um dia que estávamos trabalhando e veio uma senhora, e enquanto eu atendia ela teve um colapso lá, enfim, no escritório e desmaiou. E aí a acompanhante dela disse, não, ela passou já por, perdeu todos os filhos, perdeu o marido, perdeu o pai, perdeu a mãe, e as doenças eram recorrentes, eram as mesmas doenças. Aí quando ela voltou a si, eu fui conversar com ela, e era a orientação, assim, de acreditar que se um tivesse passando por aquilo, todos iriam passar. Então, saiu de lá com orientação, obviamente foi para o hospital, porque isso também não muda. O que muda, volto a dizer, é a maneira que nós estamos pensando nisso, né? O livro, ele vai fazer a gente mudar, sim, porque tudo está dentro de mim, isso a gente aprende, tudo está dentro de mim. Então, quando o Carlinhos vem e diz, olha, Paixão, hoje não deu certo porque mudou-se Carlinhos, muda conforme a atitude mental que você estiver, porque tudo está circulando, tudo é vibração, muda o canal, Paixão, não está gostando do canal 8, muda para o 23, não está gostando do 23, vamos para o 31, e na maneira quando o Carlinhos comentou, como foi a mudança da leitura Humanidade Isenta de Pecado, se ele não lembra, preletor, ele passou dias de febre, noites de febre, febril, pela mudança tão forte, arraigada na mente de estar assim, e conversando, e dizer, olha como é, o senhor me corta, né, se precisar estarmos ali dando uma paradinha, porque foram muitas vezes ele ficando acamado, emagrece facilmente, assim como volta a si, pelo sofrimento, porque não é de um dia para o outro, não.
E quando a gente ia para academia com o carro que nem cinto de segurança tinha, imagine, então a gente saía de madrugada, com mais cuidado para não ter a polícia pegando e também o cuidado que a gente tem que ter de si mesmo. E sempre prometendo, eu sempre fiz promessa, iremos para a academia sempre com carros melhores e levando pessoas que passaram e passam pela dificuldade que a gente passou. Então, muitas vezes, olha, eu acho que poucas vezes a gente tem ido só o Carlinhos e eu e a Natália, ou o Matheus, que seja, mas sempre vamos com os nossos 2 carros. O Carlinhos tem o carro dele, graças a Deus eu tenho o meu. A gente troca a cada 2, 3 anos sempre para um carro melhor e que caibam mais pessoas para ir para a academia. Inclusive, nas caravanas, a gente ajudou inúmeras vezes colocando mais pessoas. Teve uma caravana dos jovens, que foi em São Paulo, no Ibirapuera, que nós levamos o ônibus, era a família toda, tinha mais da metade do ônibus, era para dela ou era Zortea. Porque, que nem disse assim, a mudança vem e eles percebem que não é uma coisa tão natural. Os problemas, eu volto a dizer, os problemas acontecem, mas a gente encara de forma diferente, de fé diferente, e acreditando que tudo é para o melhor. Então, eu busco assim, o que isso hoje está querendo me ensinar? O que essa pessoa vem buscar, antes de mostrar para ela, eu tenho que dizer, o que ela quer me ensinar antes disso? E eu faço essa reflexão a cada pessoa. E olha que são muitas durante o dia, mas dá tempo de fazer. Dá tempo de fazer. Dá tempo. Obrigado, viu, Cristiane? Muito obrigado. Carlinha, nós temos 2 minutos e é bem provável que existam pessoas, né, nesse Brasil afora que vivem hoje o que vocês já viveram no passado. Eu me refiro ao lado financeiro. E qual que é a sua orientação para essas pessoas, Carlinhos? Bom, em primeiro lugar, eu digo que precisa acreditar em si mesmo. Acreditar que nós somos um corpo e dentro do nosso corpo nós temos uma energia manifestada. Portanto, esta energia que está manifestando em mim é uma energia daquilo que eu acredito, daquilo que eu vibro. Eu quero mudar o meu ambiente ao redor, eu quero ter sucesso, eu tenho que mudar minha energia. Para mudar minha energia, eu tenho que me encontrar dentro de mim. Me encontrar que existe Deus. Existe uma energia maior junto comigo. E para ela poder ter força, eu tenho que dar alimento. E esse alimento vem daquilo que eu acredito, daquilo que eu oro, daquilo que eu leio, daquilo que eu coloco dentro de mim, daquilo que eu aceito. Até às vezes eu falo bastante. Eu digo, nós temos duas orelhas. Porque quando a gente ouve alguma coisa que não é tão útil, que não podemos aproveitar, ela entra num e sai no outro. E que a nossa boca, temos uma só, que o falar seja mais importante que o calar. Por isso temos uma boca só. Para que o falar seja mais importante que o calar. Portanto, fale coisas boas. Quando ouvir alguma coisa, capte somente e guarde aquilo que faz bem. Assim como vi no Senhor também, quando me movo, o mundo se move, lá em São Paulo. Nunca esqueço. Quando me movo, o mundo se move. Quem era o grande que estava lá do centro? Justamente o Senhor, na Convenção Nacional. Sinceramente, nós fomos de camiseta, tem hoje a camiseta guardada, a Cris tem a dela, porque este mundo que se move, ele se move conforme eu me movo. Então, aprendi do Senhor, tá, pretor? E esse movimento para a direção certa é que nem a pessoa caminhar com braços abertos, só vem coisas boas. Obrigado, viu? Obrigado, pretor Carlinhos. E Cristiane, pretora Cristiane, né? Eu acabei não mencionando isso, mas graças a Deus, tanto o Carlinho hoje é preletor da Seichonoye, a Cristiane também é preletora da Seichonoye, a família se dedica bastante aí para levar a Seichonoye, como já ouvimos da Cristiane agora há pouco. 1 minuto, Cris. Passa uma mensagem para todas as mulheres do Brasil. Meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan. Muito obrigado. Porque a mulher, eu digo, assim, eu acho a mulher maravilhosa. Porque a gente não tem 2 braços, a gente tem infinitos braços, a gente tem infinitas mentes, a gente tem infinitas pernas, não tem como não ter a meditação Shinsokan. Porque tem um poema muito lindo que diz, vou dormir, o marido diz, vou dormir, a mulher diz, eu também vou dormir. Mas aí a gente passa pelo quarto do filho, pelo quarto da filha, pelo cachorro, pelo gato, pelo periquito, vê o almoço de amanhã, faz a leitura, faz a meditação Shinsokan naquele silêncio, tanto ao deitar quanto ao acordar.
mentalmente o que aconteceu hoje não vai acontecer amanhã, vai acontecer de forma melhor. Mas a meditação Shinsokan, que não foi a última porque é a menos importante, mas a meditação Shinsokan não pode ser desagregada às demais práticas, porque sem ela não tem o norteamento do dia a dia, da noite tranquila e do querer e do fazer, que foi um sonho grandioso que o meu grandioso marido, né, através da minha mente, que aprendi, na verdade, 5, tudo, né, se realiza. O ano passado que passou aquela pandemia terrível, o meu sonho, é um sonho meu, o sonho de ter uma casa na praia, de poder viver de forma mais tranquila. E aí chegou o Canil de Paixão, conseguimos quitar, conseguimos fazer, e eu disse, Deus, muito obrigado, muito obrigada, muito obrigada. Mas a meditação Shinsokan, que faz, que planeja, e aí concretiza, porque a gente tem que fazer um planejamento, a gente tem que fazer um conjunto todo, é uma receita completa, sem o fermento não tem o que acontecer. Então... Muitíssimo obrigado, doutor Carlinhos Orteia, pela participação, pelas orientações, e com certeza vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado, pretora Cristiane. Muito obrigada, eu. Orteia, obrigado pela participação, pela orientações de vocês, né? Muitíssimo obrigado, que Deus os abençoe sempre. Muito, muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.